Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ainda o capítulo 3, verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? E por último, mais um versículo, no capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Te damos graças ao Senhor pela misericórdia e cuidado do Senhor para com as nossas vidas, por ter permitido esse nosso ajuntamento, essa nossa reunião. Te louvamos agradecidos por esse grupo de irmãos que se deslocou para vir até aqui. Te louvamos porque essa é a graça e a misericórdia do Senhor que nos foram estendidas. Te damos louvor porque aprouve ao Senhor nos dar esses dias aqui para estarmos a teus pés. Que o Senhor possa ganhar a cada um de nós. Pedimos a tua graça para esta hora. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa tocar a cada um de nós com tua palavra. Ganhe-nos com a tua vontade, pois queremos considerá-la nesta manhã e nesses dias todos. Bendito seja o teu nome, ao redor do qual nos reunimos aqui. Amém, Senhor. O encargo que eu tenho para esta primeira sessão é compartilhar com os irmãos algumas considerações, algumas poucas coisas sobre o contexto da frase que encabeça esta conferência, né? Até que Cristo seja formado em vós. Como os irmãos sabem, esta frase é extraída da carta aos Gálatas, a primeira carta, segundo os estudiosos, escrita por Paulo. Portanto, esta carta, ela está ligada ao princípio, ao começo do seu trabalho, do seu serviço apostólico, né? Mais especificamente ligada à sua primeira viagem, como nós temos registrada aí nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos, né? Às vezes nós temos uma impressão errada acerca dos tempos na Bíblia. Como nós não prestamos atenção, né? Nós chegamos a conclusões, até ensinos um tanto equivocados, né? A conversão de Paulo está registrada no capítulo 9 do livro de Atos. Aí você anda alguns capítulos, capítulo 13, nós vemos o Espírito Santo separando e enviando Barnabé e Saulo. E eu gostaria de destacar esse fato, né? Às vezes nós usamos algumas expressões que não são bíblicas, né? Nós costumamos dizer que os irmãos em Antioquia da Síria, né, onde Paulo e Barnabé estavam, que aqueles irmãos, a igreja em Antioquia havia enviado Saulo e Barnabé. Não é o que o texto nos diz. O texto nos diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Isso é muito importante. Então o Espírito Santo os separou e os enviou, Barnabé e Saulo, para a sua primeira viagem. Aliás, se dependesse desses irmãos, se dependesse dessa assembleia em Antioquia, provavelmente eles não teriam sido enviados tão cedo. Porque eles foram
tirados daquela assembleia num momento extraordinário, num momento de crescimento espiritual, num momento de crescimento numérico. Então, no meio daquilo que o Espírito Santo estava fazendo ali, eles são sacados daquela assembleia, são tirados dali. Momento, do nosso ponto de vista, momento errado. Talvez se houvesse alguma crise seria mais fácil. Bom, vamos tirá-los, né? Vamos enviá-los assim para aliviar as coisas aqui entre nós, né? Não. Foi num momento extraordinário do mover do Senhor entre eles. Irmãos, quanto tempo se passa desde a sua conversão, no capítulo 9, até este envio, no capítulo 13? 14 anos. E é aqui que eu digo que às vezes nós chegamos, por não prestarmos atenção acerca dos tempos, né? Nós chegamos a conclusões erradas, né? Nesses 14 anos, que não é um período curto de tempo, mas nesses 14 anos, muitas coisas aconteceram com ele. Portanto, houve um caminhar diante do Senhor por 14 anos que precederam o seu comissionamento pelo Espírito Santo. Nesses 14 anos, o Senhor esteve moldando aquele vaso especial que tomara para si. Claro que ele serviu ao Senhor, serviu aos irmãos naqueles 14 anos, mas aquilo para o qual estava destinado e que o Senhor havia revelado a Ananias, lá em Atos 9, dizendo: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Este comissionamento, esse serviço para o qual ele estava destinado, só começou a se cumprir depois de 14 anos. E isto eu estou ressaltando, porque é um dado importante para a compreensão desta carta diante de nós, de onde nós sacamos a frase: até que Cristo seja formado em vós. Então, nessa sua primeira viagem, eles saíram de Antioquia da Síria, navegaram para a ilha de Chipre, anunciando Cristo nas sinagogas, e logo depois navegam para o norte, aportando na região da Ásia, ou Ásia Menor. E ali, daquele ponto, uma cidadezinha chamada Perge, daquele ponto, eles seguem em direção norte, por terra, cerca de 150 quilômetros de viagem, chegando até a região conhecida como a região da Galácia. Os Gálatas, né, eram um povo guerreiro, um povo originário das Ilhas Britânicas, origem celta, portanto. E estes, por volta de 280 anos antes de Cristo, um grande número desses emigrou para a região da Gália, na França primeiro, e dali para esta região central da Ásia Menor. Por isso, a região passou a ser denominada de Galácia, porque esses celtas haviam ficado um tempo na região da Gália, na França. Nós temos aí, fruto desse trabalho, aliás, nós temos o registro aí no livro de Atos de pelo menos 4 assembleias que foram estabelecidas naquela província durante esta primeira viagem. Nós temos Antioquia da Pisídia, você não pode confundir com Antioquia da Síria, Icônio, Listra e Derbe, 4 cidades. Portanto, estas 4 assembleias, elas foram assim os primeiros frutos do labor apostólico de Paulo. Nós podemos dizer, foram o seu primeiro amor. Paulo juntamente com Barnabé. Sendo esses seus primeiros frutos, então, elas ocuparam um lugar muito especial no coração de Paulo. Tanto que, na volta da primeira viagem, ele passou por lá, de novo, e na ida da segunda viagem, de novo passou para rever aqueles queridos irmãos. Bom, a sua estadia na primeira viagem foi muito frutífera e também conturbada. Eu não vou entrar muito nesse campo, porque os irmãos conhecem a história, né? Mas o padrão seguido pelos apóstolos foi primeiro ao judeu, então em cada cidade nós vemos um mesmo comportamento, nós vemos o evangelho sendo primeiro apresentado aos judeus nas sinagogas. E nas sinagogas estavam presentes, claro, os gentios simpatizantes, gentios prosélitos, ou seja, gentios convertidos ao judaísmo, e claro que quem
dá ouvidos, primeiramente, são esses gentios, tanto os convertidos quanto aqueles que eram apenas simpatizantes do judaísmo. E é interessante que nessa primeira cidade, que é Antioquia da Pisídia, a ruptura que nós vemos trabalhada muito bem na Epístola aos Gálatas, a ruptura se mostra. Porque os judeus incrédulos se opõem à pregação do Evangelho com muita veemência, a ponto dos apóstolos dizerem: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E os gentios, ouvindo isto, eu estou lendo Atos 13, 46, 48 e 49, os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Pois fruto disso, os judeus levantaram tamanha perseguição contra os apóstolos, que eles foram expulsos da primeira cidade. E, em seguida, a pregação se estende para Icônio, Listra e Derbe. E o testemunho que nós temos, o testemunho do Espírito Santo, é assim: creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, que é Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Claro é que, como esta é uma obra genuína de Deus, não poderia faltar aquele ingrediente tão necessário, tão revelador, que é o ingrediente da perseguição. Então, nessas outras 3 cidades, nós vemos o mesmo padrão acontecendo. Também eles foram perseguidos. Isso é sinal de que você tem aí uma obra genuína de Deus. Algo genuíno que aconteceu nessas assembleias na região da Galácia. Conforme os estudiosos, essa primeira viagem durou cerca de 3 anos. O tempo suficiente para o estabelecimento daquelas assembleias, o tempo suficiente para o surgimento de anciãos. E um outro detalhe que nós temos, que para mim é muito revelador, acerca do que aconteceu ali naquelas cidades, é que um dos principais e talvez mais querido cooperador de Paulo era um gálata da cidade de Derbe, o jovem Timóteo, que foi convidado por Paulo para acompanhá-lo na sua segunda viagem. E como pelos frutos nós conhecemos a árvore, então nós sabemos que a vida de Timóteo vem provar que de fato houve uma obra do Senhor naquela região e que de fato eles avançaram no Senhor. Sendo assim, irmãos, nós podemos perceber que essas assembleias eram o primeiro amor de Paulo e podemos compreender também o motivo da sua grande preocupação, a angústia que tomou conta de seu coração pelo que aconteceu algum tempo depois da sua última passada por essas assembleias. Bom, aí nós temos um acontecimento intermediário. Os irmãos sabem que antes, então terminou a primeira viagem, os apóstolos retornaram a Antioquia da Síria, de onde tinham saído. E então, logo na chegada a Antioquia, de volta para o lugar de onde saíram, há um conflito. Só um detalhe ainda, irmãos. Vocês sabem que essa cidade, ou essa assembleia em Antioquia da Síria, ela é muito especial. Porque pela primeira vez na história, você tem ali gentios e judeus juntos. Aquilo que Paulo fala em Efésios é a realidade vivida em Antioquia. Você não tem ruptura ali, assim, os judeus crentes ficando à parte e os gentios crentes do outro lado. Não, você não tem essa divisão.
porque eles compreenderam o que é o corpo de Cristo. Você vai encontrar esses irmãos juntos, servindo ao Senhor. Tanto que quando Barnabé chega lá, Barnabé era de Jerusalém, os irmãos lembram? Ou estava em Jerusalém. Quando ele chega lá e vê a graça de Deus, ele não vai mais embora, ele fica ali em Jerusalém. Perdão, fica ali em Antioquia. Tamanha a obra de Deus que estava acontecendo ali entre aqueles irmãos. Bom, amados, quando os dois apóstolos voltam, há um conflito. E aí você tem, isso no Atos capítulo 15, verso 1, você tem ele dizendo que alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, ali em Antioquia. Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Estes que ensinavam essas coisas eram judeus que haviam crido. Mas note bem a confusão, irmãos. Eles foram exatamente na cidade de onde Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo. Numa assembleia formada por judeus e gentios crentes em Cristo. E, coincidentemente, depois dessa primeira viagem, quando a porta se mostrou, escancarada aos gentios que creram, coincidentemente, quando os apóstolos voltam para relatar o que Deus fizera, estes da Judéia chegaram ali com esta mensagem. E aí os irmãos já sabem do resto da história. Da grande discussão e contenda entre aqueles judaizantes e Paulo e Barnabé. A questão foi tamanha que foi convocada uma reunião em Jerusalém e subiram irmãos ali de Antioquia, entre eles Paulo, subiram a Jerusalém para tratar desse assunto. Se os gentios, crentes, deveriam ou não praticarem a lei de Moisés. A começar pela circuncisão. Porque não faz o menor sentido você cumprir qualquer mandamento da Torá, da lei, se você não começa por aí. A circuncisão é o princípio. Sem circuncisão não tem sentido de cumprir o resto. Então é óbvio que o ponto principal, ponto de partida era essa questão da circuncisão. Por isso eles disseram, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E aqui você tem uma ruptura, uma divisão de entendimento. Aliás, você tem uma heresia. Nós vamos observar daqui, um pouco mais à frente, que eles atenuaram isso um pouco mais tarde. Isso foi muito ofensivo. E talvez essa briga, essa confusão, essa contenda com Paulo e Barnabé os fez recuar um pouco, digo esses judaizantes. Bom, a questão foi resolvida, foi tratada, o Espírito Santo dirigiu aqueles irmãos ali, e nas palavras de Tiago, isso está em Atos 15, 20, foi dito que Tiago diz assim, não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Estes preceitos não são exatamente parte da lei, aliás, estão na lei de Moisés, mas esses princípios são partes das leis universais que Deus deu a Noé e seus filhos. E leis universais que então vigoram até hoje. E o testemunho que temos é, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas. Entretanto, mesmo depois desses decretos, os judaizantes não se deram por vencidos e continuaram a agir. Esses judeus creram em Jesus, mas diziam que isso não era suficiente. Era preciso observar a lei de Moisés para que fossem aperfeiçoados. E eu só quero mostrar um detalhe aos irmãos acerca da identidade desses judaizantes. Os irmãos sabem que nas religiões, sempre um recém-convertido, digo nas religiões humanas, um recém-convertido, ele é sempre muito devoto. E ele leva as coisas, todos os regulamentos da sua nova religião muito a sério, porque ele quer usar isso como prova de que ele de fato não pertence mais àquela antiga religião.
Então, ele se torna mais praticante que os demais, que aqueles que já estão ali há muito tempo. Extremamente rigoroso, então, porque é um novo convertido àquela religião. Nós temos um detalhe aqui no capítulo 6 de Gálatas, e que nos diz algo sobre a identidade desses homens. Peço que os irmãos abram ali. Versículo 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para que se gloriarem na vossa carne. Qual é o que nós aprendemos com a identidade, acerca da identidade destes judaizantes? Primeira coisa, não eram judeus de nascimento. Porque o judeu de nascimento é circuncidado ao 8º dia. Agora, se você se circuncida já adulto, então é porque você não era um judeu de nascimento. Então nós sabemos que eram gentios, prosélitos, que se converteram ao judaísmo, depois creram em Cristo, mas eles sempre eram os campeões da ortodoxia, né? Mais rigorosos ainda, porque precisavam demonstrar que não tinham mais nada a ver com seu passado pagão. Isso não quer dizer que você não tem que você não tem judeus de origem aqui também. Mas por esse detalhe, né, estes que se circuncidam, então você sabe que eles foram circuncidados de adultos. Se foram circuncidados de adulto, não eram judeus de nascimento. Se tornaram. Estes, então, muito rigorosos, né, eles estavam tão apegados à lei de Moisés. Mas eles haviam crido em Cristo. Mas então, sabe, essa história da fé, ela é tão vaga. Nós precisamos de algo mais palpável. E como a observância daqueles mandamentos da lei, como aquilo fazia bem ao coração deles. Como aquilo fazia bem à sua alma. Pregavam então a circuncisão, bem como a observância de toda a lei. E com essa mensagem misturada, eles visitaram a Galácia e despejaram naquelas assembleias o seu veneno doutrinário. E o pior, irmãos, os irmãos gálatas foram seduzidos pelos ensinamentos daqueles judaizantes. Note bem, agora você tem uma mensagem assim um pouco adaptada, né, deles. Eles não negavam que a salvação da ira de Deus era pela fé em Cristo. Mas eles acrescentaram algo. Acrescentaram que era preciso guardar a lei de Moisés para que fossem aperfeiçoados. Não é para que fossem salvos, propriamente, mas para que fossem aperfeiçoados. Portanto, a sua mensagem era uma mistura com o judaísmo. Uma mistura da graça com a lei. Uma mistura de Cristo com Moisés. E para completar, eles minam o apostolado de Paulo, dizendo que ele não era um genuíno apóstolo do Senhor e que a sua mensagem era uma distorção dos ensinos dos apóstolos em Jerusalém. Aqui cabe uma pergunta. Diante desse acontecimento aqui, dessa sedução sobre os irmãos da Galácia. Como foi possível que irmãos assim tenham decaído para esse engano? Como isso foi possível? Nós poderíamos perguntar assim ainda. Como foram tão ingênuos de cair nesse legalismo religioso? Olha, irmãos, a resposta é muito simples. Tudo aquilo que a lei de Deus, a lei entregue a Moisés, tudo aquilo que a lei havia estabelecido como regras, regulamentos, rituais e cerimônias, atrai a natureza humana. Porque nós sempre gostamos de fazer alguma coisa. Sempre.
Nós sempre somos atraídos por aquilo que nós vemos, sentimos, tocamos. É isso que nos atrai, são essas coisas que nos atraem. Então, se há algo prático por fazer, como uma circuncisão, ou guardar dias, meses, tempos e anos, nossa natureza ficará satisfeita. Eu fiz algo, eu obedeci. É como se a verdade não tivesse um valor nela mesma, simplesmente por ser verdade. Por isso, o questionamento de alguns, hoje, mas por que vocês estudam tanto a Bíblia? Eu só quero saber das coisas que eu tenho que fazer e praticar. Isso se chama pragmatismo. Isso é uma doença, irmãos. Por isso nós não temos tempo para considerar, para meditar, para estar diante do Senhor. Porque nós queremos coisas práticas. Então nós julgamos a verdade. Ou tomamos coisas da verdade que, eu quero saber qual o sentido prático disso. Porque essa é a doença do nosso tempo. Nós não temos tempo para meditar, para considerar a beleza da verdade de Deus. Aquilo que ela é em si mesma. Nós queremos, mas o que eu tenho que fazer? Qual é o prático? Qual o sentido prático disso ou daquilo? E isso é o pragmatismo, que domina até mesmo as almas mais piedosas. Porque a fé, às vezes, parece uma coisa muito vaga aos nossos olhos. Nós preferimos a segurança de termos feito algo, uma obra. Porque o homem natural precisa ter o que é tangível. Ele deve ouvir alguma coisa, ver alguma coisa, fazer alguma coisa, manusear alguma coisa. Porque esta vida espiritual, pura, de fé, sem nada dessas coisas, é uma coisa que não é interessante para a nossa alma, porque é muito vaga, quase irreal. É por isso, amados, que aquela mensagem dos judaizantes foi tão atraente e sedutora para os gálatas. Aliás, a palavra usada por Paulo é literalmente: ó insensatos gálatas, quem vos enfeitiçou? Porque isso é encantamento mesmo. Será que nós conseguimos mensurar o grau de fascínio que o legalismo, os métodos, o grau de fascínio que esse legalismo exerce sobre a nossa natureza? Irmãos, nós somos ligados a isso. Nós gostamos de tarefas. O que eu tenho que fazer mesmo? E aí se alguém vem e nos diz: não, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, acrescenta mais isso, acrescenta mais aquilo. Tanto tempo, 15 minutos de oração por dia, hein? Não esquece. Meia hora de meditação na palavra, não esquece. Quase metodistas. E aí nós ficamos satisfeitos. Aí chega o final do dia, nós olhamos: hoje eu cumpri minha parte. E ficamos tão bem, nos sentimos tão bem. Irmãos, é por isso, diante desse quadro, que Paulo, mais que depressa e movido pelo Espírito Santo, escreve essa carta dirigida àquelas assembleias na região da Galácia. Nessa carta nós temos o coração, nós conseguimos sentir o coração acelerado de Paulo, tomado de preocupação com aqueles irmãos, porque aquela situação não era pouca coisa. Há um perigo real, que pode trazer dano irreparável ao cristianismo. Por isso, em 6 capítulos, Paulo não apenas expõe o erro e desvio daqueles irmãos, mas de modo magistral, ele nos mostra qual é a própria essência do cristianismo. Isso é algo maravilhoso que o Espírito Santo faz. Porque mesmo através de um grave erro como esse, quando parece que a escuridão vai tomar conta,
Nós temos o Evangelho brilhando de um modo extraordinário. Satanás pretendeu desviar aqueles irmãos usando a mistura judaizante. E graças ao Senhor soberano, ele deu um tiro no próprio pé. Porque esta epístola estabelece a diferença definitiva entre aquele antigo sistema de coisas e esta coisa nova que invadiu o mundo com a vinda de Jesus Cristo. De modo que aqui, claramente, Cristo Jesus nos é apresentado como sendo o Evangelho, como sendo a boa notícia de Deus para os pecadores. Que extraordinário que temos aqui. Se você estudar essa carta, facilmente vai perceber que há uma tríplice divisão decorrente desse tema que é o Evangelho na carta. Então, a primeira divisão, nós temos o capítulo 1, capítulo 2, que vão nos falar sobre a origem do Evangelho, pregado por Paulo. A segunda divisão é, capítulo 3 e 4, a natureza do Evangelho. E nos últimos dois capítulos, 5 e 6, nós temos o efeito do Evangelho. Então, nessa ordem, a origem do Evangelho, a natureza do Evangelho e o efeito do Evangelho. Quando ele fala acerca da origem do Evangelho, pregado por ele entre os Gálatas, Paulo deixa claro duas coisas. Primeira coisa, é que aquilo que os judaizantes estão pregando não é um Evangelho similar, ou do mesmo tipo que o que ele pregou entre eles. A palavra que nós temos em grego é halos. Então, não é um evangelho similar, como se fosse uma continuação, uma acrescentação, uma evolução, um caminho alternativo. Mas se trata de outro evangelho. Em grego, heteros. Outro evangelho. Ou seja, um evangelho de natureza diferente. Então não é um evangelho similar, não é uma outra opção, um outro caminho, mas estamos todos dentro do mesmo sistema, na mesma natureza. Não, Paulo está dizendo isso que eles estão pregando é uma outra coisa. Não tem nada a ver com o evangelho. Isso aí é um evangelho de natureza diferente, não tem nada a ver com aquilo que eu e os outros ensinamos. Essa é a primeira coisa que Paulo deixa claro. Não se trata de um evangelho similar ao que ele prega. Porque, claro, que logo de cara, esses judaizantes não vão dizer, olha, Paulo está pregando heresia. Não. Eles vêm primeiro apresentando como um evangelho similar. Olha, muito parecido. É que Paulo teve algumas experiências ruins, né, com o judaísmo e tal. Né? Mas, olha, considerem bem, né? Vejam a similaridade, vejam como é parecido, vejam como é lógico. Você vem para Cristo, claro, Cristo perdoou todos os seus pecados, a cruz foi para isso. Mas note bem, como você vai ficar com a vida, como vai ficar a sua vida agora? Vai ficar com uma vida assim, sem eira nem beira, né? Não, você precisa de direção, de um rumo para a sua vida. E aí entra o método. E o método é a lei. Como prosseguir? Pela lei. O que Paulo diz? Isso não é um evangelho similar ao que nós pregamos. Isso é um outro evangelho. Isso é um evangelho de natureza diferente. Não temos nada a ver com isso. Segunda coisa. Paulo mostra que o evangelho que ele pregou não havia recebido e nem aprendido de homem algum, mas que recebeu esse evangelho pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele não foi cristianizado, não foi catequizado por ninguém, não. O evangelho anunciado por ele entre aqueles irmãos foi fruto de uma revelação direta de Jesus Cristo. Revelação que começou no caminho de Damasco e se desenvolveu e cresceu por aqueles 14 anos de silêncio, que podemos chamar. Por isso foi tão importante para ele expor a sua condição anterior aqui no capítulo 1 da carta aos Gálatas.
E aqui nós sabemos que ele não estava atrás de algo melhor do que aquilo que ele tinha no judaísmo. Você deve lembrar que Paulo estava feliz. Paulo estava bem no judaísmo. Ele estava convencido de que estava fazendo a coisa certa. Ele não estava numa crise religiosa. Ele não estava numa crise de fé. Não, irmãos. Ele estava muito bem reconhecido, aceito, bem recebido por todos. Então perseguir e devastar a igreja de Deus era um modo como ele expressava a sua piedade, a sua convicção, a sua dedicação a Deus. Você não tem um homem falso aqui. Você tem um homem absolutamente sincero. Um homem entregue, apaixonado por algo. Disposto a defender aquilo até a morte. Ele mesmo fala, no versículo 14 do capítulo 1, dizendo que ele era extremamente zeloso das tradições de seus pais. Extremamente. E aí nós temos aquela crise no capítulo 9 de Atos. Ele foi encontrado por aquele a quem não buscava. Você está entendendo? Ele foi encontrado por aquele a quem não buscava. Pelo contrário, aquele a quem, na verdade, ele perseguia. Por isso as suas palavras são tão significativas, né? Verso 15 e 16 do capítulo 1, os irmãos podem olhar, ele diz, mas quando aprouve a Deus. E quando Deus achou bom, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, diz ele. Então ele escreve que logo após ter sido encontrado por Cristo, ele não foi para Jerusalém, mas foi para a Arábia. E nesta vasta região que é a Arábia, fica o Monte Sinai, o lugar onde a lei foi entregue a Moisés, e também o lugar para onde fugiu Elias, lembra? Para salvar a sua vida e reavaliar o seu ministério diante do Senhor também. Então aqui nesse lugar emblemático, Paulo faz uma espécie de releitura, podemos dizer. Uma releitura do Antigo Testamento, à luz da revelação pessoal de Cristo a ele. E nessa releitura, irmãos, sabe as escamas que lhe caem dos olhos, lá em Atos 9, que nos é relatado? Ah, irmãos, aquilo é muito significativo. Porque então ele vê nas colunas da sua Torá o que ele nunca tinha visto. Ele vê a Cristo, irmãos, em cada coluna do Antigo Testamento. Nunca tinha visto coisa igual. Isso foi uma tremenda crise em sua vida. Ele viu a Cristo como o tudo de Deus para o homem. Ele viu a Cristo como o centro de todo o propósito divino. O Cristo de Deus, então não era um simples libertador nacional, mas era o motivo de toda a primeira criação, bem como a cabeça de uma nova ordem, a cabeça de uma nova criação. É isso que ele viu em linhas bem gerais. E olha, amados, isso foi como uma bomba atômica que implodiu todo o seu modo de pensar. A ponto dele escrever um pouco mais tarde aos Filipenses, né, falando do seu currículo na carne. E olha, um currículo assim, biblicamente falando, impecável. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Você sabe que naquela altura, você tem 10 tribos perdidas até hoje. Você tem só a tribo de Judá e a pequena tribo de Benjamim que sobreviveu. Então, Benjamim é um sobrevivente, porque é a menor das tribos.
Então, você tem a grande tribo de Judá, que foi o reino do sul, antigo. E essa pequena, é quase um milagre. Então você falar assim, olha, eu sou da tribo de Benjamim. A da tribo de Benjamim já tem um diferencial, hein? Porque a tribo de Judá todos são. Qual tribo? Judá. Todo mundo é. Mas Benjamim não. É uma tribo especial. É uma tribo sobrevivente. Então note bem, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Aí ele toma todo esse currículo e diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Avalie e considere bem essas palavras, irmãos. Não são palavras de alguém desiludido com sua antiga religião, ou de alguém que foi rejeitado pelos seus, ou mal compreendido. Não, irmãos. Nós temos alguém aqui que encontrou algo muito maior. E quando encontrou, tudo mais perdeu sentido. Nada mais tem sentido. Foi mesmo capaz de ver Cristo em todo o Antigo Testamento. E capaz de dizer que todas as coisas que estão na lei são sombras. Colossenses 2,17. Por isso dissemos que a revelação que ele recebeu foi uma crise. Porque ele percebeu o imenso significado do Filho de Deus. Como disse um irmão, Paulo é o melhor intérprete de Cristo que nós temos. Porque em todas as coisas ele via Cristo. E não para menos. Nós encontramos nessa carta de Gálatas 51 referências diretas ao Senhor Jesus. Tão pequena. 6 capítulos, 149 versículos. 51 referências diretas ao Senhor Jesus. Isso não é pouca coisa, né? Aí quando nós consideramos o que ele escreve de Cristo nas outras cartas, nas demais cartas, nós percebemos quão grandioso é o que lhe foi dado por revelação. Quem mais poderia derrubar esse grande Saulo de Tarso? Quem mais poderia fazer isso? Por isso, abertamente, Filipenses ele escreve que Cristo Jesus é igual a Deus. Não é um profeta. É Deus. Igual a Deus. Portanto, Deus. Quando chegamos em Colossenses, então, que quadro extraordinário nos é apresentado? Ele é a plenitude de Deus. Nele reside toda a plenitude da divindade. Que coisa extraordinária. Agora, como ele recebera isso? Por dedução lógica. Por conhecer cada letra da sua Bíblia. Por ter uma sólida bagagem da tradição de interpretação rabínica. Será que por ter aprendido algo com Gamaliel? Ou com Pedro depois? Com Tiago, com João? Não, irmãos. Por revelação de Cristo que se mostrou a ele. Esta é a origem de seu evangelho. Origem celestial e espiritual. E é dessa base que ele repreende essas assembleias, dizendo: eu estou atônito com vocês. De que tão depressa vocês têm mudado daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E ainda diz, por 2 vezes, se alguém vos anunciar evangelho além ou contrário ao que já recebestes, seja anátema. 2 vezes diz isso. Pois isso é a origem do seu evangelho. Capítulo 3 e 4, ele nos fala acerca da natureza do evangelho que pregou. Irmãos, qual é a natureza do evangelho?
O Evangelho é Cristo Jesus. E este crucificado. E agora vivendo a sua vida ressurreta em cada um dos seus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Cristo Jesus. E este crucificado, agora vivendo a sua vida ressurreta em cada um dos seus. É isso que nós encontramos no capítulo 3, verso 1. Jesus Cristo evidenciado, crucificado entre vós. É o que ele escreve a esses irmãos. É isso o que lhes foi apresentado. Porque o Evangelho é uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. A palavra Evangelho, todos sabemos, quer dizer boas notícias, boas novas. Boas notícias. Sempre boas notícias. Lamentavelmente, um dos grandes equívocos do movimento evangélico dos nossos dias, que já tem aí quase 200 anos, tem sido reduzir o Evangelho a um conjunto de verdades que dizem respeito à salvação de pecadores da ira de Deus. Certamente que Cristo é uma boa notícia nesse sentido. Mas se tudo o que temos como Evangelho é isso, irmãos, então eu receio que reduzimos o Cristo de Deus a um mero instrumento de livramento do juízo e do inferno. E se o Evangelho for relegado e reduzido a isso, certamente nós abriremos espaço para abraçar outra coisa, porque ainda ficará um vácuo a ser preenchido. Pois foi exatamente o que aconteceu com aqueles judaizantes, quando relegaram o bendito Cristo de Deus apenas como um meio de justificação do homem diante de Deus. Eles não negaram isso. Mas, irmãos, como seguir em frente? O que tem depois a justificação? Tem um caminho a seguir. Tem um crescimento espiritual para acontecer. Como atingir a maturidade espiritual? E é aqui que eles trouxeram de volta para o cenário a antiga lei de Moisés. Então o seu ensino era mais ou menos assim: que bom saber que vocês agora creem em Cristo. E sim, isso é muito importante. Ele é mesmo Salvador. Mas se vocês querem amadurecer na fé, vocês precisam ser circuncidados e guardar a sagrada lei de Deus dada a Moisés. Então vocês serão completos. Então serão plenos. Note o engano. Não se trata de negar a salvação em Cristo, mas de acrescentar algo para o crescimento dessa salvação em nós. E Paulo diz com isso que eles mudaram o Evangelho de Cristo. Por isso denomina aquilo de outro Evangelho. Aqueles mestres propunham que os gentios deveriam entrar pela porta que é Cristo, sim, mas deveriam seguir pelo caminho do não faça, não toque, não manuseie, não coma, não beba e etc. Aliás, é isso que a lei diz o tempo todo. São 613 mandamentos que cobrem toda a vida do homem. Nada escapa. Olha, 613 preceitos, irmãos. Nada escapa. Desde o seu levantar até você fechar os olhos, toda a sua vida é coberta com 613 preceitos. Que tal? E qual é a proposta aqui? Na argumentação deles, você quer crescer espiritualmente? É só você andar por esse caminho, porque esse caminho é bom, perfeito e agradável, não é isso que a Bíblia diz? Acerca da lei de Deus, boa, perfeita e agradável. Sim, é boa, perfeita e agradável, só tem um detalhe: quem cumpriu, quem cumpre. Isso é tão sério que a própria lei já diz, e Paulo cita aqui também em Gálatas, né? A própria lei, ela já condena o homem logo na sua apresentação, logo de cara, né? Porque quando ela vai falar sobre o amor, amar a Deus, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, etc e tal, irmãos, qual é o homem que pode cumprir isso?
nem a sua esposa você ama assim. Vamos um pouco mais, então, mexendo com sangue, né? Nem seus filhos. Porque chega um momento que você fala assim, quer saber? Siga o seu caminho. Mas e o amor e a paixão? Acabou. Não aguento mais. Então como que alguém que não aguenta mais, né? Não aguenta amar um filho assim, vai amar a Deus que não vê. Então já começa com impossibilidade. E aí você tem, assim, a declaração magna de Deus, né? O que não cumprir todos esses mandamentos. Aí os irmãos sabem o resto. Maldito serás. E você tem aquela lista terrível. E aí sabemos então que Deus colocou todos os homens, através da lei, na condição de pecadores. Constituídos pecadores, como nos diz a palavra de Deus. Não podem cumprir, porque tem que cumprir tudo. Não é 612, é 613. Quem cumpriu? Qual é o homem, né, mortal que conseguiu cumprir? Nenhum. Então, amados, o Evangelho, na sua natureza, não é apenas uma boa notícia no que concerne aos nossos pecados. Porque sim, o Filho de Deus foi crucificado para levar sobre o seu próprio corpo os nossos pecados, para que pudéssemos assim receber o perdão. Entretanto, o Evangelho é mais do que isso. O bendito Filho de Deus foi crucificado, e com ele o nosso velho homem, diz a palavra. Para quê? Para que ele possa viver a sua vida ressurreta através de mim. Por isso aquelas palavras que nós temos no capítulo 2 aqui de Gálatas são tão cruciais, são tão importantes. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Portanto, irmãos, o Evangelho abrange tudo aquilo que está em Cristo, porque Cristo é o Evangelho. Não apenas o perdão dos pecados, mas todos os recursos para que vivamos aqui, nesta terra, não a nossa vida melhorada, mas a sua vida ressurreta. Portanto, se há um método, qual é o método de Deus? O método de Deus é assim: não mais Claudimir, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Isto é então o método de Deus. De modo que a salvação, a nossa salvação da ira de Deus é Cristo Jesus. E a nossa salvação da velha vida de Adão, essa vida herdada de Adão, a nossa salvação dela é também Cristo Jesus. É isto o que Paulo está dizendo em Romanos 5,10. Que diz Romanos 5,10? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, que você já foi trazido, você já é filho, não mais escravo, filho. Ora, o que vai ser agora? Vai voltar, tentar fazer algum esforço? Não, amados. Seremos salvos pela sua vida em nós. Graças a Deus. Não mais eu. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é Cristo Jesus. Porque Adão não tem solução. Por isso Deus não faz maquiagem em ninguém, né? Sobre esta velha criação, só há um decreto: a morte, a cruz. Portanto, eu não espero que Deus venha me dar mais paciência com as coisas. Quantos filhos de Deus oram assim: Senhor, me dá mais paciência. E eles ficam esperando. Eles oram isso antes de dormir. Aí acordam, esperando que de manhã eles vão acordar. Assim, com aquela paciência, aquela carga de paciência renovada, né? Ah, Senhor, estou tão angustiado. Então o Senhor me dá paz. Me enche de paz, Senhor. Enche meu coração de paz. E vai dormir. E espera
pacientemente, né? E tem que ter muita paciência para esperar mesmo, né? Porque espera que no outro dia vai acordar com imensa paz ou com toda a paciência. Não espero que Ele venha me conceder disciplina para viver uma vida mais consagrada. Eu não espero que Ele venha arrancar de mim toda a atração por aquilo que Ele mesmo abomina. Não, irmãos. Tudo que Ele tem para me dar é seu filho e de seu filho. Não mais eu, mas Cristo. Isso é o Evangelho. Porque, irmãos, qual paciência? A minha? Quem convive comigo sabe da minha paciência, do nível dela. Olha, irmãos, a paciência é Cristo. A santidade é Cristo. A pureza é Cristo. A paz é Cristo. Tudo que Deus tem para nos dar não é mais paciência, irmãos. É seu Filho. E como nós custamos para compreender isso? Quantos filhos de Deus caem nas armadilhas do 10 passos? Conhece? 7 passos. Para isto ou aquilo. E compra os livros, Saiba que os autores desses livros, que facilmente se transformam em best-sellers, são eles mesmos, escravos de suas paixões. E uma delas é pelo dinheiro. Pelo dinheiro que ganham com seus livros. Por isso é muito mais fácil e atraente tomarmos regras e regulamentos do que aplicar a cruz ao nosso eu e seguir a Cristo. Porque o legalismo nos faz bem. O legalismo está completamente no terreno da nossa carne. Por isso pode funcionar por algum tempo e trazer assim uma enorme satisfação. No final do dia você vai olhar lá para o seu material devocional e falar: hoje eu li tudo marcadinho, né? Que dia abençoado, né? Pode funcionar por algum tempo, lhe dar grande satisfação. Mas em seguida, logo em seguida, vem a trágica queda. Os irmãos que conhecem um pouco da história da igreja sabem que este foi o caminho que John Wesley tomou antes de ser salvo. Ele reuniu com alguns colegas na Universidade de Oxford, onde estudava. Reuniu alguns colegas, assim, dispostos a estudar a Bíblia, né? Formou o Clube Santo com eles, chamado Clube Santo. E eles criaram toda uma metodologia de como você andar em santidade, como você manter uma vida piedosa. Tudo regulado por tempo. Olha, irmãos, esse grande homem que o Senhor usou depois, né? Com toda essa metodologia, tão metodista, você vai encontrar esse homem indo como missionário para a América do Norte. E qual era o seu clamor? Eu estou indo lá pregar para os índios. Mas quem me converterá? Você percebe? Tão cheio de métodos e esquemas. Mas quem me converterá? Graças a Deus, Wesley foi encontrado por Cristo. Graças a Deus. Um outro detalhe, irmãos. Quantos homens de Deus quiseram, isso eu estou falando em relação à salvação. Quantos quiseram
viver uma vida mais piedosa, uma vida mais santa. Então, no começo do século XX, você tem o início do movimento pentecostal. Irmãos, o que está por trás daquele movimento, daquilo que aconteceu ali? Você acha que é o desejo pelo extraordinário? Por dons espirituais? Você está fazendo uma leitura errada. Desculpe. Sabe o que há no coração daqueles primeiros irmãos ali? Santidade. O desejo por santidade. Então, qual foi a sua conclusão? Ora, se você tiver uma segunda experiência, como o batismo do Espírito Santo, e você falar em línguas, então sim. Então você será santo. E eu acho que eu não preciso falar mais nada se você seguir a história desse movimento. Porque a santidade, irmãos, não é uma experiência. A santidade é Cristo Jesus. E somente Cristo Jesus. Quando agradou a Deus revelar seu Filho em mim, diz Paulo. Então ele descobriu que Cristo é tudo. E que tudo está em Cristo. Isso é a natureza do Evangelho. O Evangelho é boas novas para quem está perdido. E o Evangelho é boas novas para crente que está perdido com os seus apetites carnais. Não mais eu, mas Cristo. Estou apenas dando um enunciado aqui, porque os irmãos que me precederão aqui virão depois. Eles falarão muito a esse respeito e aprofundarão muito mais esse tema. Irmãos, quero terminar aqui. Qual é o efeito desse Evangelho? Não mais eu, mas Cristo. Irmãos, o efeito desse Evangelho é Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Qual o tema do capítulo 5 e capítulo 6? A vida no Espírito. Qual o produto de uma vida no Espírito? Qual o resultado de andar no Espírito? De ser guiado pelo Espírito, de viver no Espírito, de seguir ao Espírito. Qual o resultado? É o fruto do Espírito. Ora, irmãos, o que é o fruto do Espírito, senão o crescimento da vida de Cristo em nós? O fruto do Espírito é Cristo. O que são esses elementos celestiais, como amor, gozo, paz, longanimidade, toda essa lista, senão uma descrição da vida perfeita de Cristo? Por isso logo a seguir é dito, contra estas coisas não há lei. Sim, como que a lei, os 613 mandamentos, poderão pegar a Cristo, apontar algo em Cristo? Não há o que apontar. A lei não o atinge, não o alcança, porque é Cristo. Se Ele é tudo isso, se aqui temos a sua descrição, irmãos, nada tem a lei contra Cristo. Se estamos nele, como poderemos estar debaixo da lei? Debaixo de alguma lei, nesse sentido de regra, de condução para a santidade? Não, amados. Aqui está o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O efeito do Evangelho em nós é uma vida espiritual, a vida de Cristo em nós. Por isso, toda essa carta, ela diz respeito à natureza dessa nova ordem de coisas, dessa nova criação que veio com o Senhor Jesus.
Paulo não está aqui colocando o Antigo Testamento contra o Novo Testamento. Cristo contra Moisés, legalismo contra espiritualidade, judaísmo contra cristianismo. Não, irmãos. O que está em jogo aqui é se nós podemos perceber que com a vinda de Cristo, algo novo foi estabelecido. Será que nós somos capazes de ter essa percepção espiritual? Será que nós conseguimos ver que o Espírito Santo criou uma ordem espiritual distinta daquilo que foi a antiga ordem? Será que nós conseguimos ver isso? Ah, amados, se os nossos olhos forem abertos, se nós percebermos, ninguém nos fará presa sua. Ninguém nos prenderá. Com toda a desculpa que for. Não, mas eu só estou preocupado com tua vida. Vem aqui que eu vou te dar a direção. Com isso eu não estou dizendo que você não deva receber conselho, nem ajuda, de modo algum. Mas receber ajuda e conselho é muito diferente de ter alguém conduzindo sua vida. Que não seja o Espírito Santo. É muito fácil. É muito bom ser conduzido por alguém e conduzir alguém. Penso que os irmãos sabem do que estou falando. É muito bom. É bom para ambas as partes. Só não é bom para o Espírito Santo, porque nós voltamos para o terreno da carne. E aí colhemos os frutos. O Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar, amados. Te agradecemos, Senhor, porque aprove a Ti não permitir que esse veneno contaminasse a Tua casa. Aprove a Ti não permitir que esse veneno contaminasse o corpo de Cristo. Senhor, que nós possamos ser tomados aqui nesses dias de clareza acerca da nossa condição e que possamos retornar para Cristo. Possamos focalizar em Cristo. Livra-nos de seguir o nosso coração. Tem compaixão de cada um de nós, Senhor. É o que nós te pedimos. Continua a falar aos nossos corações nesse dia. Amém, Senhor. Amém.